Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Começa agora mais um Inteligência Jurídica, o podcast do Machado Meyer. O tema de hoje é a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Meu nome é Renata Oliveira, eu sou sócia do Contencioso Cível e responsável pela área de insolvência, e eu tenho aqui comigo hoje o Marcos Costa, meu sócio. Oi pessoal, aqui é Marcos Costa, trabalho aqui com a Renata no Machado Meyer, sou sócio do Contencioso Cível, com especialidade também em insolvência e em direito societário. No bate-papo de hoje, eu e o Marcos vamos discutir um pouquinho a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Como vocês sabem, essa lei ela é de 2005, ela veio substituir o Decreto 45, que tratava da concordata, e no lugar da concordata veio a ser incluído no ordenamento jurídico brasileiro a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, que nada mais são do que processos no qual uma devedora chama os credores sujeitos para discutir um plano de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial que irá novar as dívidas e implementar meios de recuperação. O espírito desses processos é o artigo 47, que é a manutenção da atividade produtiva, que é a manutenção dos postos de emprego, que é a manutenção da geração de impostos. E, em 2020, no final de 2020, seguindo um desejo do legislador de alterar a lei de 2005, foi implementada a lei 14.112, muito motivada pela crise econômico-financeira derivada da pandemia do Covid-19. E agora eu e o Marcos vamos debater as novidades dessa lei, passado um ano de vigência dela. Marcos, eu queria saber, na sua opinião, qual que é a novidade relevante trazida pela Lei 14.112? É uma boa pergunta essa, Renata. Para mim, um dos pontos mais relevantes na reforma da lei diz respeito à nova regulamentação relativa à venda de ativos, especialmente por meio de unidades produtivas isoladas, que são conhecidas como UPIs. Tá? A venda de ativos em recuperações judiciais ela é muito relevante, porque é uma das principais formas e meios para levantamento de recursos por parte das devedoras. Tá? A ausência de sucessão, quando dessa aquisição de ativos de empresas em dificuldades, sempre foi, eu acho que sempre será aqui, o maior ponto de preocupação e um mote aí da legislação com relação à insolvência. O tema de alienação de ativos sem sucessão do adquirente nas obrigações da devedora já era uma grande novidade trazida pela legislação em 2005. Quando comparado, obviamente, com o Decreto-Lei de 45, que não trazia essa questão. Mas, mesmo desde 2005, várias questões surgiram com relação a essa sucessão. Então, a gente pode trazer aqui alguns exemplos. Se a ausência de sucessão também se aplicava nas vendas diretas ou na venda de todos os ativos da empresa em crise, se o elemento da concorrência para a venda de ativos era a norma de ordem pública ou se poderia ser mitigado de alguma forma em algum caso concreto, se a ausência de sucessão era restrita a questões tributárias ou também envolvia outras obrigações, em especial obrigações ambientais e relativas à lei anticorrupção, que são de uma gravidade um pouco mais grave aqui na questão, e se havia risco de reversão ou não dessas vendas feitas no processo. Então, tudo isso ainda era dúvida em 2005, e por ausência de regramento específico, coube aí nos últimos anos a jurisprudência dirimir essas discussões. Pois bem, por conta disso até, na minha opinião, a Lei 14.112 de 2020, ao tratar mais a fundo dessa venda de ativos, é muito relevante. Vamos tratar um pouquinho então dessas alterações principais que foram trazidas aí por essa novidade em 2020. Tá? Especificamente com relação à alienação de uma UPI, o artigo 60A da lei alterada trouxe uma definição legal dessa modalidade, que seguindo já uma prática jurisprudencial, engloba bens, direitos e ativos, tangíveis ou intangíveis, como participações societárias e outros ativos das empresas. Isso foi muito relevante para esclarecer quais ativos poderiam ou não ser vendidos por meio de uma UPI, porque isso era uma dúvida existente desde 2005. Tá? No que se refere à ausência de sucessão especificamente, os artigos 60, parágrafo único, e 66, parágrafo 3º da lei reformada, eles deixaram mais claro agora que o bem alienado durante a recuperação judicial estará livre de qualquer ônus e que o adquirente não sucederá o devedor em suas obrigações. Tá? Obviamente que isso tem aqui um requisito para que isso aconteça, desde que essa transação esteja amparada em plano aprovado ou em decisão judicial. Então, é necessário que haja aprovação
aprovação do plano de recuperação judicial ou uma decisão nesse sentido. A reforma, portanto, deixou claro aqui que as obrigações não passíveis de sucessão são de natureza tributária, que já tinha isso em 2005, e também as demais obrigações aqui, natureza ambiental, trabalhista, regulatória, administrativa, penal e anticorrupção. Isso dá mais segurança jurídica na hora de uma empresa em dificuldade alienar os seus ativos. Tá? A obrigatoriedade da venda, ela tem que seguir uma das modalidades de concorrência previstas no artigo 142 da lei. Isso persistiu mesmo com a reforma, tá? Para que não haja essa sucessão, é necessário que haja uma concorrência nessa venda, mas nos termos do artigo 60 e 60A, houve uma flexibilização. O artigo 142 da lei passou a prever a possibilidade de venda de ativos por leilão eletrônico, por exemplo, ou por qualquer outra modalidade aprovada nos termos da lei, ampliando essas possibilidades e formas de venda de ativos. A Lei 14.112 de 2020 também inovou quando ela trouxe a possibilidade de venda integral da devedora no curso da recuperação judicial, sendo este um possível meio de recuperação judicial. Ou seja, é possível agora, de forma expressa, que a empresa como um todo seja alienada. Há também aqui um requisito, né? Desde que a situação dos credores não sujeitos ao processo e não aderentes, for no mínimo a mesma de um cenário de falência. Isso talvez seja um ponto para um próximo podcast, por ser bem complexo, mas há essa possibilidade de venda e aí também com ausência de sucessão. Um outro ponto que eu trago aqui, como muito importante nessa questão de venda de ativos, Renata, é a questão da segurança jurídica quanto à alienação, tendo adotado a legislação pátria agora a adoção da Mootness Doctrine. E o que seria a Mootness Doctrine? Né? É a garantia dessa aquisição dos ativos. Nos termos do artigo 66A da lei, essa alienação de bens ou a garantia outorgada pela devedora a um adquirente ou financiador de boa-fé, desde que mediante, de novo, a autorização judicial expressa ou a previsão no plano de recuperação judicial ou extrajudicial que for aprovado, elas não poderão ser anuladas ou tornadas ineficazes após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos pela devedora. Ou seja, se trouxe aqui uma estabilidade, é quase uma teoria do fato consumado. E esse é um ponto muito relevante, ao meu ver, porque em inúmeras situações essa insegurança jurídica, numa possível anulação anos depois pelo judiciário, inviabilizava aí a venda de ativos. Então esse, assim, num resumo rápido, seriam os principais pontos que eu entendi muito relevante nessa alienação de ativos, como essa principal transformação trazida pela alteração da Lei 14.112 de 2020. Marcos, eu gostei muito de você ter trazido o debate sobre a unidade produtiva isolada e a venda de ativos pela empresa em crise. Além da menção ao leilão como uma modalidade de concorrência, eu chamaria atenção também a outra modalidade também prevista no artigo 142, que é um agente especializado, é contratado pela empresa em crise e ele vai procurar interessados no mercado. E aquele que te apresentar a melhor oferta fará uma oferta vinculante, terá uma exclusividade e essa pessoa, essa empresa, será o Stalking Horse Bidder, o investidor âncora. Esse contrato é um contrato atípico, não regulado da nossa lei. Portanto, toda a proteção a ser dada a ele, os remédios, devem ser negociados entre as partes, devem ser apresentados ao Poder Judiciário e obtida a competente autorização judicial. Então, nesse documento que vai ser celebrado entre as partes, não só vão estar descritos o preço da oferta, os direitos conferidos, mas também quais são as regras do jogo, quais são as regras dessa concorrência. Ao meu ver, essa documentação, o ideal seria que ela fosse apresentada junto ao plano de recuperação judicial, mas entendo que também pode ser apresentada depois de uma previsão no plano que preveja que haverá uma venda de ativos utilizando dessa figura do Stalking Horse. Essa documentação pode vir também com o edital de venda. E quais são, usualmente, as cláusulas protetivas conferidas àquele que faz uma oferta vinculante? Você pode dar o right to match ou right to top, ou seja, você cobre uma oferta ou, na verdade, você iguala aquela oferta, e você também pode prever um breakup fee. Essas são, usualmente, as cláusulas principais que existem nessa modalidade de negócio. A jurisprudência brasileira, ela tem aceito esse direito de preferência, mas em relação à multa, à indenização, o breakup fee, ela tem sido mais resistente. E o que a gente tem visto nesses grandes casos de recuperação judicial que envolve essa figura do Stalking Horse Bidder? A gente tem visto que, usualmente, tem se usado muito mais o right to match, e quando falamos de right to top, ele usualmente varia de 1% a 2%, e em relação ao breakup fee, que não é uma coisa que tem sido ainda aceita muito pela jurisprudência, nós já temos visto algumas
breakup fee que gira em torno de 20% do valor total da operação. Voltando um pouquinho ao right to match, ao right to top, nós temos visto que usualmente essa cláusula é exercida no próprio dia do certame, mas também existiram casos em que se concedeu proponente ao investidor âncora o prazo de 48 horas ou até mesmo de 10 dias para cobrir uma oferta de terceiro. Ao meu ver, esse instituto é muito importante, em que pese não existir uma jurisprudência sólida, pode-se falar que o Poder Judiciário brasileiro é a favor desse tipo de operação. Renato, o tema da venda de ativos de fato é muito relevante e muito importante. E para você, qual foi o ponto mais importante aí trazido pela reforma em 2020? Para mim, eu vou para o outro instituto, para o Instituto da Falência. Eu acho que a Lei 14.112 visou trazer uma falência célere e segura, e isso é muito relevante para o país. Para a recuperação judicial funcionar, uma falência tem que funcionar. E aí a Lei 14.112, ela de certo modo reconhece que para a economia de um país funcionar, é importante que a falência seja encarada como uma forma legal de extinção de uma empresa. Ela também reconhece, essa lei, em seu artigo 75, e aqui é o princípio do processo de falência, que esse processo tem que ser célere, a venda de ativos e a arrecadação de ativos tem que acontecer da forma mais rápida possível e eficiente. E para quê? Para que não ocorra desvalorizações nesses ativos e para que, na medida do possível, se consiga pagar os credores. Especificamente em relação à extinção das obrigações do falido, a lei nova, por exemplo, diminuiu de 50% para 25% o limite mínimo de pagamento dos quirografários necessários para que aconteça essa extinção de obrigações. Também houve uma redução do tempo a contar da decretação da quebra. Ele não é mais de 5 ou 10 anos do encerramento da falência. Isso tudo faz com que se traga ao ordenamento jurídico brasileiro, de uma forma tropicalizada, o fresh start dos Estados Unidos. Então, o que se quer? Se quer dar a nova oportunidade ao falido para ele ter um novo negócio, para ele desenvolver uma atividade econômico-financeira. Além disso, o que é interessante? A nossa lei veio trazer diversas obrigações e prazos ao administrador judicial, que é aquela figura nomeada pelo Poder Judiciário para arrecadar ativos e vender os ativos do falido para pagar os credores. Também se trouxe uma falência célere para aqueles processos em que praticamente não tem ativos significantes. Então, se quer terminar com esse processo o quanto antes. Por quê? Porque isso gera gastos para o Poder Judiciário, isso gera dispêndio de tempo dos servidores públicos. Isso está regulado no 114A. E também se visou trazer um novo arcabouço jurídico impedindo aquelas usuais impugnações de valores de venda de ativos, de critérios de venda, de momentos de venda. Isso era muito comum nos nossos processos falimentares e isso fazia com que os processos fossem eternos. Então, com esse arcabouço jurídico novo, o que se visa? Se visa ter o fresh start, a reinserção do devedor no mercado, o fomento ao empreendedorismo e, mais do que isso, um processo célere na medida do possível. Mas aí o que me vem à cabeça, Marcos? Será que então estamos preparados a recomendar aos nossos clientes que, numa situação de crise, peçam a autofalência? Eu espero que sim. Eu espero que a jurisprudência evolua, que siga esses preceitos da nova lei e que a autofalência cada vez mais seja utilizada como um meio de extinção regular das obrigações e de uma empresa. Mas aí vem uma questão, Marco. A gente sabe que, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, no Brasil existe uma questão cultural. Nos Estados Unidos, é normal que determinadas empresas deem errado por uma decisão, não de fraude, de nada, mas, na verdade, por um segmento de negócios que não é mais atrativo. E aí, aquela empresa vai falir. E o seu sócio, rapidamente, vai voltar ao mercado em outra atividade. No Brasil, não. No Brasil, a gente vê que é muito difícil um falido reempreender. Então, existe uma questão cultural.
a gente vê nos processos de falência sempre não uma busca à retomada da atividade produtiva, a venda dos ativos, mas também uma busca a uma questão punitiva. Será que ali existiu alguma fraude? Não quer dizer que eu, Renata, seja contra a apuração de fraudes. As fraudes têm que ser apuradas. Mas já existe no arcabouço jurídico as ações devidas, as medidas devidas para tanto. A gente tem ação revocatória, ação de responsabilidade dos sócios, ação de responsabilidade dos administradores. Mas o que a gente viu no passado nas falências brasileiras é um verdadeiro caça às bruxas. Então, se começou a se criar a figura, por exemplo, da extensão dos efeitos da falência a terceiros, a sócios, a coligadas, que sequer é positivada no ordenamento jurídico brasileiro. E aqui reside uma outra regra que eu comemoro muito, que é a do 82A. Para a segurança jurídica, para que o empreendedorismo aconteça em nosso país, o legislador, percebendo o abuso que estava acontecendo no uso dessa figura, criada jurisprudencialmente, o que eles falaram? Em sociedades limitadas, não há que se falar em extensão dos efeitos da falência. O máximo que se pode fazer é desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes os elementos do artigo 50 do Código Civil. Ou seja, desde que exista um desvio de finalidade, uma confusão patrimonial. E aqui é muito interessante. Se a gente for ver o que tem acontecido com o poder legislativo no Brasil, ele está preocupado com o uso exacerbado também da desconsideração da personalidade jurídica pelos nossos tribunais. A gente verificou nos últimos anos uma reforma à legislação trabalhista para mudar o conceito de grupo econômico, para restringir mais esse conceito. A gente verificou, como eu já disse aos senhores, uma reforma no próprio artigo 50 do Código Civil, que é o artigo que regula a desconsideração da personalidade jurídica. Então, por conta da Lei de Liberdade Econômica, veio a se positivar que não basta ser do mesmo grupo, não basta ter o mesmo administrador, não basta ter o mesmo endereço sede. Na verdade, você só pode atingir sócios e terceiros e administradores desde que verificados os elementos da fraude, da confusão patrimonial, do desvio. Também o Código de Processo Civil foi importante nesse arcabouço da desconsideração da personalidade jurídica, ao prever que é necessário respeitar o contraditório, ter um procedimento específico. Tudo isso veio, então, a ser refletido na nossa mudança da lei de falência, na reforma da lei de falência. E eu chamo a atenção não só ao 82A e comemoro a existência dele, mas também o artigo 6C, que diz: é vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por lei. Então, o que se visa com toda essa novidade, não só na lei de falência, mas em outras leis brasileiras? É trazer a segurança jurídica, é garantir que existe uma separação entre a sociedade e seus sócios, uma separação não só de personalidade jurídica, mas de patrimônio. Então, eu comemoro muito essa alteração e eu espero que a jurisprudência deixe de fazer extensão dos efeitos da falência e utilize dos meios legais disponíveis na lei, que eu repito, revocatória, ação de responsabilidade, e utilize a desconsideração da personalidade jurídica apenas e tão somente nos casos em que isso deve acontecer e na medida do desvio. E para aquele que fez o desvio, e não tente responsabilizar todos os sócios, todos os administradores, todos os ex-sócios de forma sem elementos de prova, de forma a não delimitar a responsabilidade de cada um. É isso que eu espero para a nossa legislação e para a nossa jurisprudência, Marcos. Oi, Renata, esse tema de fato é muito relevante, né? Porque a gente vê aqui com frequência no Brasil que a mera insolvência de uma empresa, né, que é algo que deve ser tido como comum, né, um negócio dá errado, o empreendedor de fato falhar em alguma questão, ter uma decisão equivocada, isso simplesmente por si só, a insolvência já justificar a inclusão de outras pessoas, né, a extensão da falência para outras empresas do grupo, ou mesmo a desconsideração da personalidade jurídica para atingir sócios que às vezes não atuaram, não cometeram atos ilícitos, né, isso tem sido comum. Então, até aqui é interessante citar um julgado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que até anterior ainda à reforma, mas já nessa esteira das reformas que estavam acontecendo aqui no Brasil, tanto reforma de lei trabalhista e lei de incentivo
incentivo, né, empreendedorismo, enfim. Nesse acórdão, né, o desembargador Grava Brasil, ele é muito feliz ao dizer que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser formulado, fundamentado, examinado ou definido genericamente. Tampouco é suficiente reproduzir discurso já amplamente disseminado nos autos sobre as fraudes apuradas na empresa e o suposto benefício experimentado por todos os sócios administradores. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser fundamentado em relação a cada sócio ou administrador que se pretenda alcançar e deve ser instruído com a necessária prova do benefício econômico direto ou indireto experimentado por tal sócio ou administrador em decorrência da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade da pessoa jurídica com o intuito de fraudar credores. Então aqui ele deixa muito claro, né, que isso não pode ser uma regra pela mera insolvência. Tem que ser clara aqui a delimitação do ato cometido por cada pessoa e a extensão do dano para que ela possa ser responsabilizada, né? Seja em extensão dos efeitos da falência, seja pela desconsideração. Então, de fato, esse é um tema muito caro também, que deve ser olhado com muito cuidado, porque empreender no Brasil já é difícil e quando você tem uma insolvência por si só, ela não pode justificar um ato mais grave e deve possibilitar aí, o quanto antes o fresh start pelo empreendedor, tá? Eu acho que esses são pontos que a gente queria falar aqui nesse primeiro podcast sobre insolvência e a gente volta num próximo podcast para tratar de outros assuntos relacionados também aqui à reforma da lei nesse primeiro ano de vigência. O que você acha, Rê? Marcos, estou ansiosa para o nosso próximo encontro com nossos ouvintes e gostaria de aproveitar e agradecer àqueles que nos escutaram e convidá-los para o nosso próximo bate-papo. Até logo. Um abraço, gente. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.